Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta segunda-feira. Pois é, hoje é dia 3 de junho de 2024, começando mais um mês. E a gente agradece ao nosso querido e bom Deus por mais essa oportunidade, né? E também por estar começando mais um mês e agradecendo por tudo de bom, né, que Deus nos proporcionou no mês passado, no mês de maio, né? Pois é, muito bom estar por aqui mais uma vez falando com você nesta segunda-feira para começarmos aí mais uma semana de vídeos aqui no canal, para você que gosta aí dos nossos vídeos. Belezinha? Percebi que o nosso número de inscritos aumentou, né? A nossa família aumentou e cada dia aumenta mais, que coisa boa. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao nosso canal Cristiano Santos Radialista. Muita coisa para a gente falar nesta edição desse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Rapaz, o Campeonato Brasileiro teve clássico e o Flamengo no Maracanã destruindo o Vasco da Gama. Meia dúzia, rapaz, não é brincadeira não. A gente fala desse confronto já e as consequências para o Flamengo, vencedor, e também para o Vasco da Gama, que foi pisoteado, na verdade, pelo Flamengo no Maracanã na tarde, né, de ontem, mais conhecida como domingo. Os demais jogos a gente traz para você também que está ligado com a gente. E traremos também Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, tudo o que aconteceu no final de semana. Claro, o Real Madrid campeão da Champions, mais uma vez a 15ª conquista aí do Real Madrid. Mas tudo isso daqui a pouquinho, logo após a gente trazer para você aí Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Prontinho, por aqui já estamos de volta no canal Cristiano Santos Radialista nessa segunda-feira, dia 3 de junho, Cristiano. Eu ia falando de maio, rapaz, mas é de junho, né? Dia 3 de junho de 2024, a gente tá por aqui para trazer muitas informações. Já a gente traz para vocês aí Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, Liga dos Campeões da Europa, sorteio das oitavas da Libertadores. A gente fala já. O sorteio acontece nesta segunda-feira. Já detalhes para você que está aí ligado com a gente, para você que acompanha a gente nas redes sociais
no Facebook, facebook.com/Cristiano Santos 8383. Para você que acompanha a gente lá no TikTok, né? Só escrever lá e procurar a gente dos Cristiano Santos V lá no TikTok. No Instagram, você encontra a gente escrevendo @Cristiano Santos Radialista. Por que eu tô falando isso? Porque vai ter o sorteio, né? Aí dos confrontos da Libertadores da América das oitavas de final e a gente vai divulgar para você por lá, pelas nossas redes sociais. Então é só ficar ligado aí nas nossas redes sociais, tá bom? E amanhã, claro, toda a repercussão e os confrontos a gente fala para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já, Fenerbahçe anuncia José Mourinho e estádio enche em apresentação. No Vasco, derrotado pelo Flamengo ontem por 6-1, maior placar aí desse confronto. Em meio a tudo isso, né, todo esse turbilhão, briga de SAF, na verdade briga do associativo contra a equipe contra os dirigentes aí da 77, né, pelo poder do Vasco da Gama, e tá acontecendo o que está acontecendo no Vasco não é à toa, né, gente? E o Vasco amanhã vai apresentar números a Coutinho e vê empréstimo como caminho mais viável aí pela contratação do cria de São Januário. No Internacional, dirigente do Inter esbraveja contra a CBF e fala em laboratório de árbitros em jogos do time gaúcho. Como já disse, a gente vai falar da Champions, porque agora a pergunta é a seguinte: Vinícius Júnior fez a sua melhor temporada com a camisa do Real Madrid, inclusive ganhando a Liga dos Campeões da Europa. E já se ouve o grito por todos os lados, né, de Vinícius Júnior para ser o vencedor da Bola de Ouro e ser aí o melhor jogador do planeta. Você concorda com isso? Já a gente fala desse assunto aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Seleção fecha a primeira etapa de treino nos Estados Unidos e dá folga aos jogadores. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você. Mas antes, aqueles nossos pedidos para que você deixe o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Aqui embaixo tem um espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos, sobre tudo que trazemos aqui para você de notícia, de informação. Fique sempre à vontade para comentar, concordando ou não comigo, dando sugestões aqui para o canal. Enfim, fica à vontade, né, para participar aqui com a gente. E me diga de que cidade você assiste o canal Cristiano Santos Radialista, tá? Quero saber, para mandar um abraço, um beijo no seu coração de agradecimento, aonde quer que você esteja aí assistindo e vendo a gente, ficando muito bem informado ou informada. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que também vai ajudar demais a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E após se inscrever, aqui embaixo tem um sininho de notificações. Toque ou clique nele. Vai abrir aí uma aba de opções, escolha a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você já sabe, né? Corre pra cá para ficar bem informado, seja notícias aí de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, e também as notícias do esporte e do futebol no Brasil e também no mundo. De segunda a sexta-feira a gente passa por aqui, agora com 3 vídeos, porque tem a reapresentação do Giro Esportivo, que também é de segunda a sexta-feira na Rádio Nova Vida FM às 19 horas. E aqui no nosso canal, né, a gente retransmite às 10 horas da noite o Giro Esportivo. Tá bom? Então são 3 vídeos para vocês que estão ligados com a gente aí de segunda a sexta-feira. Vamos de notícia, falar de Libertadores da América, sorteio das oitavas da Liberta. Vou falar para você aqui o que pode acontecer nesse sorteio aí, né? O sorteio vai ser às 13 horas, sorteio das oitavas de final da Libertadores. Será realizado nesta segunda-feira às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, no horário de Brasília, em Luque, no Paraguai. A cerimônia também define todo o chaveamento.
até a decisão. Claro que vamos acompanhar para trazer todas as informações para vocês que estão sempre ligados com a gente. A Copa Libertadores de 2024 já conhece 15 dos 16 clubes classificados para as oitavas de final. Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo são os representantes do Brasil. Grêmio é o outro brasileiro que luta por uma vaga. A última vaga sairá dias depois do sorteio. No grupo C, o Grêmio teve 2 jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, como todos já sabem, né? Essas partidas serão disputadas nesta terça-feira, mais conhecido como amanhã, contra o Huachipato, no Chile, e no sábado diante do eliminado Estudiantes em Curitiba. O The Strongest está classificado nesse grupo. Grêmio e o Huachipato brigam por um lugar aí na próxima fase. Os outros classificados se dividem em 3 argentinos: River Plate, San Lorenzo e Talleres, 2 bolivianos, Bolívar e The Strongest, 2 uruguaios, Nacional e Peñarol, um chileno, Colo-Colo, e um colombiano, o Júnior Barranquilla. Então, às 13 horas desta segunda-feira, a gente vai conhecer aí os confrontos, quase todos os confrontos, né? E também já o chaveamento. Depois não vai ter mais sorteio, aí vai ter um chaveamento, né? Seu time vai enfrentar tal outro time, aí vai ter um chaveamento que ele vai pegar tal time na sequência, se ele passar aí por esse adversário que vai ser escolhido, né? Sorteado nesta tarde de segunda-feira, para você que está ligado aí com a gente. Como já disse, vamos acompanhar e vamos trazer tudo para você nas nossas redes sociais aí, você que se liga com a gente, fique antenado aí que a gente vai trazer para você que está ligado com a gente. E claro, para você que acompanha também a gente na Rádio Nova Vida FM, às 19 horas desta segunda-feira, vamos estar por lá também, falando muito, né? Falando muito aí desses confrontos da Libertadores da América 2024. E claro, às 10 horas da noite, você que de repente não acompanhar por lá pela radionovafidafm.com.br, vai poder acompanhar aqui o nosso vídeo com a retransmissão aí do Giro Esportivo. Fenerbahçe anuncia José Mourinho e estádio enche em apresentação. José Mourinho é o novo técnico do Fenerbahçe. O clube fez um anúncio oficial e realizou no último domingo, ontem, a apresentação do técnico português de 61 anos diante de milhares de torcedores no estádio Sucro Zaracoglu. O Special One assinou o contrato até junho de 2026 e, de acordo aí com o jornal turco Fanatik, vai receber 10 milhões de euros, 57 milhões de reais por temporada. Meu amigo, normalmente um técnico é amado depois de vitórias. Neste caso, sinto que sou amado antes. Isso para mim é uma grande responsabilidade e prometo que a partir de agora essa camisa é minha pele. Futebol é paixão e não há lugar melhor para sentir isso. Quero trabalhar para o futebol turco e ajudar a melhorá-lo. Mas o mais importante é o Fenerbahçe, declarou o novo técnico do Fenerbahçe, Mourinho. A negociação foi costurada entre o empresário do treinador, Jorge Mendes, e o diretor esportivo do Fenerbahçe, o Mário Branco. Ambos também portugueses. No clube turco, o Special One vai encontrar Dzeko, quem treinou brevemente na Roma antes de o atacante bósnio ir para a Inter de Milão. Mourinho entra no lugar de Ismail Kartal, que teve o contrato encerrado na sexta-feira passada. Uma das missões do português é fazer o clube voltar a ganhar o campeonato turco, o que não acontece desde na temporada 2013-2014. O time é o maior campeão da Liga Nacional, com 28 títulos, 3 a mais que o Galatasaray. Ficou com vice-campeonato nas últimas 3 edições. José Mourinho estava sem trabalhar desde janeiro, quando foi demitido da Roma. O Fenerbahçe será o 10º clube a treinar na quinta liga diferente na Europa. Ele somou passagens em Portugal, Benfica, União, Leiria
e também Porto, na Inglaterra, Chelsea, Manchester United e Tottenham, e na Espanha, Real Madrid, e também na Itália com a Inter de Milão e a Roma. É o José Mourinho, né, rapaz? Técnico aí agora do Fenerbahçe. Fenerbahçe é um dos grandes aí do futebol turco, né? Como vocês já perceberam. E o José Mourinho é um dos melhores técnicos mundialmente falando, né, rapaz? Vamos ver no que dá esse casamento aí. Fala do Vasco da Gama. Vasco vai apresentar números a Coutinho e vê empréstimo como caminho mais provável aí para essa contratação. O Vasco tem reunião marcada com Felipe Coutinho na próxima terça-feira, mais conhecida como amanhã. No encontro, o presidente Pedrinho vai apresentar a proposta financeira ao jogador pela primeira vez. As partes vinham conversando sobre o modelo do negócio, ou Coutinho viria por empréstimo ou rescindiria com Aston Villa e chegaria em definitivo. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e a rescisão não é um caminho tão fácil por causa da questão financeira. Pedrinho, então, aposta que o contrato por empréstimo é o caminho mais provável, mas o empresário de Coutinho ainda tenta negociar a rescisão com Aston Villa. Na terça-feira, amanhã, né, as partes vão conversar sobre os cenários e decidir sobre o melhor modelo. Os dirigentes do Vasco já vinham conversando com representantes do Meia. O GE apurou que Coutinho sinalizou abrir mão de boa parte do salário que recebe na Inglaterra para voltar. E a oferta do clube, que o revelou, indica uma redução de cerca de 70%. Em contrapartida, o Vasco será parceiro do atleta nas ações do Instituto Felipe Coutinho. A volta do jogador ao Brasil, neste momento, passa muito pelo sonho dele em devolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro. As partes já conversam nas parcerias. Pois é, as negociações iniciais são para uma assinatura de 3 anos de contrato entre Coutinho e Vasco da Gama. Agora, eu fosse o Coutinho depois de ontem, claro que isso provavelmente vai ser colocado pelo Coutinho e principalmente pelos representantes dele, né? Eu perguntaria pro Pedrinho, você sabe a minha identificação com o Vasco, o quanto eu amo o Vasco. Agora, vai ser só eu? O Vasco vai contratar mais jogadores nível A pro restante da temporada? Ou vai ser só a minha pessoa? Porque eu posso chegar como herói e no meio dessa temporada eu virar vilão, né? Porque não adianta você contratar só o Felipe Coutinho, que é uma grande contratação, sim, ninguém está duvidando disso. Chega para mudar o patamar do Vasco, sim, mas ele com mais 3 ou 4 jogadores para chegar, vestir a camisa e falar assim, eu sou titular dessa bagaça. E aí? Eu acho que isso vai ser muito debatido amanhã, principalmente devido à derrota de ontem. Acachapante. Você perder é normal. O futebol só tem 3 resultados: vitória, derrota ou empate. Agora, perder da forma que foi, né? Aí você fica confiando que o Felipe Coutinho vai vir ser o salvador da pátria. Uma andorinha só, gente, nunca fez verão e nunca vai fazer. Ele pode em um jogo, 2, 3, mas num campeonato, né, longo como é o Campeonato Brasileiro, você achar que só contratando o Felipe Coutinho vai dar jeito. Agora, se trouxer Felipe Coutinho mais 3 ou 4 jogadores para chegar e ser titular, aí tá bom. Aí beleza, aí o planejamento é ótimo. Mas se eu fosse o Felipe Coutinho, um representante do mesmo, eu perguntaria. Porque senão, o Coutinho vai se queimar, gente. Eu quero, lógico, o Coutinho no Vasco, que torço para isso e vai acontecer. Agora, tem que trazer mais jogadores. Ficou claro ontem que o Vasco não tem zaga.
que a 777 ou quem quer que esteja lá na frente, ou estiveram à frente do futebol do Vasco, gastou-se muita grana trazendo um zagueiro, porque ele jogava em Portugal, porque ele jogou no Corinthians, jogou né? João Vitor não jogou em lugar nenhum, gente. Ele não conseguiu jogar, eu tô falando, lugar nenhum. Ontem ficou claro, João Vitor se borrou ontem. Uma entrada daquela é falando assim, eu quero sair desse jogo. Ou vocês não perceberam isso? Não deu para perceber isso? Porque não tem explicação, o time tá perdendo de 3-1, domina a bola mal, aí ele dá uma entrada daquela no jogo, ele sabe que tem VAR, e o VAR iria chamar e expulsá-lo. Ou vocês acham que foi por acaso? Você paga uma fortuna por um zagueiro para isso aí? Uma fortuna para um zagueiro. Se eu sou dirigente de futebol, eu não gasto muito com zagueiro. Você tem que gastar muito do meio para frente. Você gasta muito para trazer um goleiro, beleza. Que é uma peça fundamental. O zagueiro também tudo bem. Mas não dá para você gastar uma fortuna absurda para trazer um zagueiro. Sendo que esse zagueiro, o valor que você trouxe esse zagueiro, dá para você trazer 3 jogadores grandes do meio para frente. Que é onde o Vasco está precisando. O coitado do Verratti ontem dava dó. O coitado do Verratti ontem. Então assim, o Coutinho, maravilhoso a contratação do Coutinho, né? Se ser confirmada, que não tem nada assinado ainda. Agora, Coutinho, pressione. Como é que é o projeto esportivo aí, que tanto se fala no projeto esportivo? Pedrinho tá com a caneta agora, tá? E aí, Pedrinho? Você que tanto criticou a 777, agora eu quero ver. Mas a liminar pode cair a qualquer momento, mas não caiu. Né? Não caiu. Ele vai ter pelo menos aí quase que um mês sem esse risco. E aí? Ele não pode assinar, mas o Lúcio Barbosa, que é funcionário da SAF, pode. E um vínculo já pode ser até firmado amanhã. Dependendo do que está rolando lá com o Aston Villa, já pode ser assinado amanhã um vínculo, né? De empréstimo, por exemplo, se as duas partes se alinharem. Mas tem que ter mais jogadores, gente. O Vasco gastou uma fortuna com jogadores que não dá, gente, para vestir a camisa do Vasco, não dá. Né? Eu vi muita gente falando do Medel, o Medel não pode ficar no banco, não sei o que, desde que ele saiu, o Vasco... Com o Medel estava ruim também. O Medel é um jogador que ajudou muito no ano passado, mas já tá velho. O Vasco tem uma zaga velha. Léo, Maicon, Medel. Aí você traz João Vitor, que é o zagueiro mais rápido. Você coloca 3 zagueiros. Vou criticar aqui o Pacheco, porque não dá para criticar o Pacheco ainda, né? Mas você coloca 3 zagueiros, o que é que você imagina? Poxa, aí você faz 1-0. Aí você tá com 3 zagueiros. Solta os alas, os laterais, que vão virar alas. Pressiona lá em cima o Flamengo, cara. Faz 1-0, se recua, fica se borrando lá atrás. A gente fala mais desse confronto já para você que tá ligado com a gente, mas se fosse o Felipe Coutinho, se não me desse garantia de montar um bom time aí, eu não assinaria, sinceramente. Dirigente do Inter esbraveja contra a CBF e fala em laboratório de árbitros em jogos do time gaúcho. O Inter deixou claro o descontentamento com a CBF e o quadro de arbitragem. Após a vitória por 1-0 sobre o Cuiabá, o vice de futebol, Felipe Beck, foi aos microfones criticar a atuação do árbitro Anderson Ribeiro e apresentou um histórico em que alega escolhas equivocadas da entidade. Chegou a citar o inetitismo de uma equipe totalmente feminina no empate por 1-1
com o Atlético Goianiense. Para o dirigente, o Clube Gaúcho tem sido vítima de árbitros inexperientes indicados pela CBF. Becker criticou o desempenho de Anderson Ribeiro na Arena Pantanal. Entre os lances polêmicos, o pênalti de Rocher em Eliel e a expulsão do goleiro. O árbitro, após revisar o lance, voltou atrás na decisão. Meu amigo, não é fácil não, né, rapaz? O chefe do futebol colorado, todavia, não vê a situação como um caso isolado. Falou de Lucas Paulo Torezin, que estreou na Série A na vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, e também da equipe feminina liderada por Edna Alves no duelo com o Atlético Goianiense, para reforçar os episódios. Abre aspas, não posso deixar de falar sobre a arbitragem. Acho que a CBF pensa que o Inter é um laboratório de arbitragem, disse aí o dirigente do Colorado, que disse mais. Contra o Palmeiras, um árbitro que estreou em Porto Alegre, uma equipe feminina pela primeira vez. Nada contra elas. Hoje, um árbitro que estreou. Não podemos ficar assim. Um árbitro totalmente despreparado, que errou tudo. Acharam no VAR um lance para tirar nosso pênalti. Jogador do Cuiabá deu um cotovelaço no Marlon e nem deu cartão. O pior lance, o carrinho no Rocher, que ele deu pênalti, era para expulsão. Becker informou que o Inter manifestará o descontentamento à entidade através de um documento. O dirigente pede árbitros melhores nos jogos da equipe e espera que o cenário mude. Fizeram laboratório, primeiro jogo com toda a equipe de arbitragem feminina. Claro que não é contra elas, mas o teste. Estamos manifestando contra os árbitros fracos. Não pode acontecer. Quero mais respeito da CBF. O Inter disputa para ganhar o Brasileirão e quer árbitros melhores. Não pode colocar árbitro iniciante ou ruim. Finalizou. Apesar do incômodo com a arbitragem, a arrancada colorada é boa. O time tem 10 pontos e está em 7º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, pega o São Paulo no Heriberto Rilse. A partida em Criciúma ocorrerá no dia 13 de junho, às 8 horas da noite. Antes, no entanto, volta a concentrar forças na Sul-Americana. Na terça-feira, o time de Eduardo Cudê enfrenta o Real Tomoyapo. O duelo será disputado às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no 4º centenário em Tarija, na Bolívia. Rapaz, é complicado mesmo, sinceramente. Complicado mesmo. A arbitragem um todo, ela tá muito difícil, né, gente? Tá muito difícil. A gente hoje dificilmente passa uma rodada sem falar da arbitragem, né? A gente não passa uma rodada sem falar da arbitragem. Tá sempre falando, não tem jeito, cara. Não tem uma rodada do Campeonato Brasileiro que a gente não fala da arbitragem. Seria bom, né? Pegar uma sequência aí sem falar da arbitragem, sem falar só de futebol. Meu Jesus Cristo. Vamos falar de Champions. Gritos de Vinícius, bola de ouro, marcam festa do Real Madrid. Agora é só festa. O Real Madrid teve uma longa agenda de comemorações pelo seu 15º título da Champions, que começou no início da tarde, no horário de Brasília, e só acabou pela noite. E assim como ocorreu após a conquista do Campeonato Espanhol, os cânticos de Vinícius Bola de Ouro marcam as celebrações. Segundo a imprensa espanhola, mais de 500 mil de pessoas foi às ruas da capital espanhola ao longo do dia. O primeiro evento oficial para marcar a conquista foi a visita da delegação do clube à Catedral de Almudena, onde foi recebida pelo arcebispo da capital espanhola, José Cobo. Lá, parte da torcida começou a gritar para que Vini recebesse o prêmio de melhor do mundo. Liderado pelo presidente Florentino Pérez, o Real Madrid entregou ao líder religioso uma réplica da taça da Champions League. Em seguida, o elenco campeão foi para o próximo compromisso da agenda, na sede da Comunidade de Madrid. A presidente da comunidade, Isabel Dias Ayuso, recebeu os dirigentes, jogadores e comissão técnica da equipe. Milhares de pessoas estavam na Porta do Sol, famosa praça da cidade. Os jogadores se revezaram em discurso de uma das
varandas da sede da Comunidade de Madrid. Quando Vinícius Júnior pegou o microfone, o coro foi um só: bola de ouro, Vinícius, bola de ouro. Vini agradeceu o carinho e deixou uma mensagem à torcida e aos veteranos do elenco. Obrigado, muito obrigado a todos. Muito contente de estar aqui outra vez. É muito importante estar aqui com vocês, com esses jogadores. Aprendemos muito com Toni Kroos, que está aqui pela última vez. Aprendemos muito com Nacho, Dani, Carvajal, Luka Modric, que ganharam tantas vezes. E os jovens que estamos aqui hoje, queremos ganhar muito mais. E Alá Madrid, gritou aí o brasileiro. Uma multidão compareceu na Praça Cibeles, tradicional palco das festas dos títulos do Real Madrid na capital espanhola. O elenco campeão desfilou em carro aberto da Prefeitura de Madrid até o local, onde fizeram aí discurso, né, aos fãs. Mais uma conquista do Real Madrid, e justíssima. Claro que o Borussia Dortmund teve muita chance, né? Teve muita chance aí no jogo. O Courtois, que entrou aí nesse jogo, era a reserva, né? Acabou entrando nesse jogo aí devido o goleiro titular ter tido uma gripe e assim não podendo jogar a decisão. O Courtois, quando precisou dele, meu amigo, ele apareceu muito bem. Vinícius Júnior, cara, eu acho que se esse prêmio não for dado para o Vinícius Júnior, aí é devido a outras situações. Preconceito, não sei o termo aqui que a gente pode usar. Porque o que um jogador precisa fazer para ser o bola de ouro, o número 1 do mundo? Jogar muita bola, ganhar títulos e importantes. Vinícius Júnior foi campeão espanhol e campeão da principal competição do futebol europeu, e jogando muito, fazendo gol de final, né? Praticamente todos os jogos o Vinícius Júnior faz gol, ou fez gols, né, nessa caminhada do Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa. Se não desse prêmio de melhor jogador do mundo para o Vinícius Júnior, não sei qual o critério que eles usam. Ou a gente pode pensar outras situações, porque nesse momento não existe no futebol europeu um jogador que esteja jogando mais bola do que o Vinícius Júnior. Para mim, na minha opinião. Por isso que tem esse espacinho de comentários aqui para você comentar. Para mim, na minha modesta opinião, não tem ninguém no futebol europeu hoje jogando mais bola do que esse garoto. Não tem. Esse garoto tá jogando demais, gente. E não é de hoje. Se você pegar as temporadas do Vinícius Júnior, né, as últimas temporadas do Vinícius Júnior, cara, ele tá destruindo, cara. Destruindo literalmente. Jogador que teve que conviver aí com muita gente chamando ele de negro, de preto, de macaco, de isso, de aquilo, né? Vinícius Júnior passou por um turbilhão, né, de sentimentos, bons e ruins, de ódio de alguns torcedores na Espanha, né? Que quando o Real Madrid ia jogar em determinados lugares ou estádios, vocês evidentemente que acompanham o futebol sabem do que eu estou falando, e mesmo assim ele se manteve firme, né? Jogando futebol. Então, eu acho que o Vinícius Júnior vai ser escolhido o melhor jogador do planeta. Acho que vai ser escolhido o melhor jogador do planeta, porque se assim não for, meu amigo, aí eu não sei o que é ser melhor do mundo. Porque esse garoto tá jogando demais, tá jogando muito. O gol que ele faz na final, meu amigo do céu, parecia que ele estava jogando sei lá, qualquer uma partida que não era a final da competição mais importante do futebol mundial. Tamanha tranquilidade que ele bateu na bola para fazer o gol. Vamos falar de seleção brasileira. A seleção fecha a primeira etapa de treinos nos Estados Unidos e dá folga aos jogadores. A seleção brasileira encerrou na noite
de ontem, domingo, a primeira etapa de treinamentos nos Estados Unidos, onde se prepara para a disputa da Copa América. Nos primeiros dias de trabalho, o técnico Dorival Júnior contou aí com 17 jogadores à disposição, além do zagueiro Gabriel Magalhães, que se recupera de lesão no ombro direito e não foi a campo. Da próxima vez que voltar a trabalhar, na terça-feira, ou seja, amanhã, a seleção terá um grupo maior, com a presença dos 4 convocados que atuam no futebol brasileiro e também do volante Ederson, que jogou pela Atalanta no domingo. Após 4 dias de atividades nos Estados Unidos, os jogadores terão folga nesta segunda-feira. Dorival Júnior terá todos os convocados à disposição somente na quarta-feira, quando chegará o trio do Real Madrid, que foi campeão da Liga dos Campeões no último sábado: Éder Militão, Rodrigo e Vini Júnior. O Brasil faz amistoso contra o México no sábado, no dia 12, encara os Estados Unidos. A estreia na Copa América será dia 24 contra a Costa Rica. Pois é, rapaz, é a seleção brasileira se preparando aí para mais uma Copa América, né? Primeira competição aí do técnico Dorival Júnior, competição oficial do técnico Dorival Júnior, né? A gente vai acompanhar, evidentemente, aí os passos da nossa seleção brasileira. Fala do Flamengo, o Braz afirma que o Flamengo tratará de renovação com Gabigol após julgamento na Suíça. Próximo de bater a data limite para poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o atacante Gabriel volta a ser, né, rapaz, aí o centro das atenções do Flamengo, principalmente após voltar a marcar na goleada por 6-1 sobre o Vasco ontem domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o diretor de futebol Marcos Braz voltou a falar sobre a situação do atleta. Por razões óbvias, vamos tratar isso, possível renovação depois do julgamento, que vai ser no dia 7. Então, assim, o Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos, mas acredito que depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, vamos analisar quais são os próximos passos. Braz também falou sobre possíveis negociações do Flamengo com Danilo, Oscar e Michael. Nunca teve nem Danilo e nem Oscar. Todo jogador que seja qualificado e que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que não tem interesse em jogador A, B ou C. Você meio que desqualifica o jogador, e isso não é papel de dirigente ou do Flamengo. O que posso falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores. Posso falar que são 2 grandes jogadores. Em relação a Michael, não houve nada, absolutamente nada. A corte arbitral aí do esporte, o CAS, marcou o julgamento do caso Gabriel, envolvendo uma possível tentativa de fraude em exame antidoping para o dia 7 de junho. O atacante aí do Flamengo chegou a ser suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD, em março, mas entrou com recurso no Tribunal Internacional e conseguiu um efeito suspensivo no fim de abril. O atacante, no entanto, não irá desfalcar o Flamengo por causa da viagem. O rubro-negro só terá 2 jogos no início de junho, o clássico com o Vasco no dia 2 e contra o Grêmio no dia 13. O clássico do Vasco com o Vasco já passou, né? O CAS, Tribunal Internacional que vale como última instância no esporte, vai decidir se Gabigol será absolvido ou se manterá a suspensão do atacante até abril de 2025. Tanto o Flamengo como a defesa do jogador seguem otimista após terem o pedido de efeito suspensivo acatado por unanimidade em decisão tomada por 2 ingleses e um suíço. Rapaz, a questão do Gabigol é um pouco mais complicada. Claro que essa questão da dopagem aí, esse problema que ele teve, né, de dificultar o exame antidoping e acabou sendo suspenso, é uma muleta, né, que o Flamengo pode usar para dar uma segurada na renovação ou não do Gabigol.
Vamos ver o que acontece aí, mas já aparecem muitos clubes interessados em firmar um pré-contrato aí com o Gabriel. Álvaro Pacheco pede desculpas após Vasco ser goleado pelo Flamengo. Abre aspas, sou o responsável, fecha aspas. Eu discordo, viu, Álvaro? Sinceramente, você tem sua culpa, sim. Mas os responsáveis, né, é o Josh Wander, dono da 777, que nem tá na 77 mais, né? Foi expulso da empresa americana. É o seu Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco da Gama, né? E os diretores que passaram por lá, que montaram esse elenco aí. Você é só mais um no barco, né? O Vasco sofreu sua pior goleada na história do clássico contra o Flamengo, ao ser derrotado por 6-1 ontem, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Estreante aí da noite, o técnico Álvaro Pacheco iniciou a entrevista coletiva pedindo desculpas ao torcedor vascaíno, assumindo a responsabilidade pelo resultado. Em primeiro lugar, é pedir desculpas. O resultado aconteceu e sou o responsável enquanto treinador. Começamos muito bem, conseguimos equilibrar, fomos capazes de marcar um gol e tivemos chance de fazer o segundo. Depois que sofremos o gol, a equipe perdeu um pouco o controle emocional. Não muda nada na minha convicção, naquilo que vai ser o meu trabalho na equipe, que vai dar orgulho no futuro. Temos que sentir essa derrota, que foi um peso, e ter a noção do que temos que fazer para sermos mais fortes. Com esse discurso aqui do Pacheco, a gente vai dar um tempinho, né? Vai tomar uma água e já a gente volta para a gente falar mais aí do Campeonato Brasileiro e, evidentemente, falar mais dessa humilhante derrota do Vasco da Gama para a equipe rubro-negra por 6-1. A gente volta já, falar de Campeonato Brasileiro, Série A e também da Série B. Segura aí!